E aí, suave? Nesse vídeo eu quero falar sobre um aspecto foda, velho. Um aspecto que precisa ser levado em conta na hora de aumentar a sua produtividade em relação aos estudos. Lembre-se, é sempre bom quanto mais você aprende em menor tempo, maior é a sua produtividade. Então a gente sempre quer isso, fala aí. A gente sempre quer aprender mais no menor tempo possível para que a gente tenha mais tempo para fazer outras coisas. Afinal, a vida não é só estudar. Então eu vim falar sobre sono nesse vídeo, como usar o sono para desbalancear essa equação, no caso, para aumentar o quanto você aprende, diminuindo o tempo que você precisa estudar. E eu vou fazer isso através de um estudo que foi realizado com crianças, e é um estudo muito famoso a respeito do sono. Qual que é a base desse estudo? Foi assim que aconteceu, eles pegaram um grupo de crianças e dividiram em 3 mini-grupos. Para esses 3 grupos foi solicitado a mesma coisa, decorar a ordem das figuras. Tinham umas 5, 6 figuras, não sei exatamente quanto eram, mas tinham essas figuras e as crianças tinham que decorar. Qual que é a sacada nesse grupo? Eles queriam saber quanto o sono influencia na questão da aprendizagem. Então o que eles fizeram? Um grupo não dormiu, decorou as imagens, só foi dormir no fim do dia. O segundo grupo, ele decorou as imagens, depois de 6 horas eles tiraram um cochilo de 1 hora. Então, depois de 6 horas que eles aprenderam a ordem das figuras, eles foram lá e tiraram um cochilo de 1 hora. E o terceiro grupo, depois que eles aprenderam, eles imediatamente tiraram esse mesmo cochilo de 1 hora. E qual que é a sacada? O que eles perceberam no final desse estudo? O grupo que dormiu 6 horas depois, ele reteve cerca de 60 a 65% da informação passada. Então, de todas as figuras, eles decoraram 60 a 65% a ordem. Eles não foram 100% efetivos. O grupo que não dormiu, o grupo que dormiu só no outro dia, foi horrível. Eles reteram cerca de 35% da informação, nem metade do que foi proposto. E o terceiro grupo, aquele que dormiu imediatamente, ele reteve de 70 a 75%. Olha a diferença do grupo que não dormiu. Mais que o dobro. Então eles aumentaram a produtividade deles mais que o dobro em função do sono. Por quê? Porque eles dormiram. Então qual que é a sacada? Cara, você tem que levar em consideração o sono. Talvez você possa dormir depois que estude, talvez não possa, mas a questão é, você tem que saber que o sono é importante. Por que o sono é importante? Agora indo mais para um campo que eu não sou especialista, afinal não faço medicina, mas é sobre o cérebro. O que acontece? Quando você aprende alguma coisa nova, essa informação ela vai para uma parte do seu cérebro que chama hipocampo. E o que acontece? Quando a informação vai para o hipocampo, ela não está definitiva no seu cérebro. Ela está como se fosse na sua memória RAM. Está ali executando, ela está como se fosse em processamento. Ela não terminou a função daquele conhecimento. Então ela está processando aquele conteúdo. Quando você dorme, você pega essa informação que está sendo processada e joga no seu HD. E joga no lugar onde você vai realmente poder acessar ela. Tipo, poder deixar ela de lado e depois quando você precisar poder pegá-la de volta. Então, o sono ele faz isso. O sono ele é dividido em ciclos, né? Existem vários ciclos do sono. Numa noite, eu acredito que são 3 ciclos do sono que uma pessoa que dorme 8 horas dorme. Então, um desses ciclos, um é para descansar o corpo, para repor energia. Cada ciclo tem uma função. E a função de um dos ciclos é exatamente isso. É você pegar a informação que está no seu hipocampo e jogar no seu, como se fosse no seu HD. Para que essa informação fique com você. Então lembre-se, se você puder cochilar depois de aprender, cara, faz isso. Isso vai aumentar, pode dobrar a sua produtividade, segundo o estudo. E não é um estudo feito em fundo de quintal aí não, cara. É um estudo feito na Universidade do Ceará. Então é um bagulho foda. A sacada que eu quero deixar nesse vídeo é essa. Sempre que você puder cochilar depois que você aprender, cochila, cara. Pode dobrar a sua produtividade em relação aos estudos. E aqui uma segunda sacada. Eu não pesquisei, isso é o que funciona comigo. Se você quiser melhorar ainda mais a questão de você decorar, reter informação, mistura os sentidos. Como assim? Quando você está lendo uma coisa, você está usando a visão. Quando você está ouvindo algo, você está escutando a audição, você está utilizando da audição. E o que acontece? Eu já percebi que eu sou uma pessoa mais auditiva. Lembra do que eu falei naquele vídeo que você precisa se conhecer? No primeiro vídeo do Pomodoro, quer dizer, no segundo, na verdade, no vídeo em como as 3 dicas, você precisa se conhecer. Então, você precisa se conhecer. Eu sei que eu aprendo muito mais sendo uma pessoa auditiva. Então, o que eu faço? Eu pego o que eu preciso aprender, que nem muitas vezes já tem em vídeo esse conteúdo.
o que eu faço? Eu transformo esse conteúdo em MP3, coloco no meu iPod e vou fazer uma caminhada. Porque enquanto eu estou andando, eu estou utilizando dois sentidos. Eu estou utilizando a audição, que é o meu sentido melhor, a audição, e eu estou utilizando a visão, porque enquanto eu estou andando, eu estou vendo coisas. Então o que acontece? Quando eu ouço isso pela segunda vez, quando eu ouço esse material de novo, eu me recordo dos lugares em que eu passei. E isso gera uma conexão com a informação muito forte. Então sempre quando eu preciso lembrar de alguma coisa, eu não lembro só daquilo, eu lembro daquilo e do lugar. Então gera uma conexão muito forte. Então procure se conhecer. Se você é uma pessoa mais visual, por exemplo, leia enquanto ouve música, tá ligado? Tem música certa para você ouvir, futuramente eu falo isso, mas leia enquanto você ouve música. Se você quiser melhorar os seus estudos, misture os seus sentidos e preste atenção na hora de dormir. Se você tiver que escolher entre dormir a quantidade de horas certas e dormir menos em função de estudar, cara, escolha dormir. O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve. Se você quiser saber mais desse tipo de conteúdo, de estudo, não sobre o que você precisa estudar, mas como você precisa estudar, que eu acho que é algo que todas as escolas negligenciam para os alunos, eles simplesmente jogam informação para a gente e esperam que a gente aprenda. E ninguém fala como a gente tem que aprender. Então, se você quiser mais informações sobre como aprender, entra no canal aí, dá uma fuçada. Acho que já tem uns 4 ou 5 vídeos que eu já tô dando dicas. E se você quiser receber mais, se inscreve, que futuramente eu vou estar postando mais vídeos. Detalhe, se você ficou empolgado, se você já quer testar isso agora, no link abaixo tem uma lista que você pode se inscrever para receber 550 apostilas. Nessa lista você só vai cadastrar o seu e-mail e eu vou te mandar a lista. É um bagulho rápido, menos de 1 minuto você se cadastra, você recebe todas essas apostilas, e foram todas as apostilas que eu utilizei para melhorar os meus estudos. Isso eu já testei, não só comigo, com amigos meus já utilizaram essas mesmas apostilas e não precisaram assinar Descomplica nem nada do tipo, só com elas, assim como eu, eles conseguiram passar. Então se cadastra aí, que ainda eu vou estar fazendo um vídeo sobre como estudar através dessas apostilas, valeu? Então se inscreve aí, pega essas apostilas se você quiser ou não, eu pegaria particularmente, que no próximo vídeo a gente se vê. Falou!